Olá, eu sou a Aleca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Eu espero que eu tenha acertado o seu nome, viu? Nina, idade 69 anos, brasileira, aposentada. Muito se dizia na região sobre as mãos do massagista, mas ninguém se abria sobre todo o resto. Porque esse homem, a primeira vez que veio fazer uma massagem particular na minha casa, não me deixou respirar. E aí eu não sei se era muito bem por causa da massagem ou por causa de como ele era por inteiro. Era uma beleza de ébano. O povo fala de Wakanda agora, né? Jarri, idade 25 anos, congolês, massagista. Vocês não liguem não se eu começar a chorar assim, ó, porque é de emoção, viu? Alec é alergia no olho, mas na história é de emoção, tá? De tanta beleza que eu via. E o pior não era só a beleza. Toda vez que ele vinha por causa da minha dor na coluna. Mas aí ele falava que eu tava cheia de nódulos além da coluna e começava a me dar uns trancos para eu estralar. E o que eu posso abrir para vocês é que esses trancos eram trancos que me deixavam conectadas e sonhando com tudo toda a noite. Na cabeça dele, eu acho que não tinha nenhuma maldade, mas a minha estava no fundo do poço da maldade do Dark do inferno. E quando ele tocava em mim, era o capeta falando, não desce mais, que agora eu já tô me assustando, mas eu descia mais. Fisioterapia, que a minha filha tinha falado de pagar para mim, que eu precisava, eu não queria. Caminhar, né, na praça e tal, também não. Mas esse outro tipo de atividade física que eu imaginava na minha mente, eu queria dar conta, entendeu? Eu queria provar para mim mesma que eu ainda dava no couro. E eu tinha, assim, desejos como qualquer outra pessoa. É uma besteira essa coisa que a galera fica falando, que as pessoas mais velhas não têm vontade e não têm que fazer. Só tudo isso, gente, eu guardava na minha mente, quietinha pra mim, entendeu? Tava tudo certo. Até eu ir em um chá na igreja com algumas irmãs e começar um burburinho de que ele cobrava para outro tipo de massagem também. Desse chá de reunião que teve na igreja, nós montamos um grupinho porque fizemos amizades e ficou sempre uma jogando no ouvido da outra, assim, no ar, sobre esse pedaço de mau caminho. E aí nós começamos então a conversar no grupo, a ponto de criar uma intimidade e de soltar. Teve uma hora que meu irmão soltou, tá bom, gente, eu fui com ele. Veio aqui fazer massagem só depois que ele começou a insinuar sobre outros serviços além da massagem. E eu aceitei, pequei mesmo. Ninguém fala pro pastor, ninguém abre nada, porque assim, a igreja tinha essa coisa de que, né, se o burburinho aumentasse, você ia ser vista como uma pecadora, ia ter que conversar com o pastor, aquela baboseira que no fim a gente sabe que não serve pra nada. Eu ia mesmo na igreja por causa do chá das irmãs, entendeu? Porque a gente fazia bolinhos, salgadinhos, e ali sempre rolava fofocas que eu queria estar antenada sobre. E essa era a que eu mais esperava. Algumas falavam que ele era congolês, outras falavam que ele era moçambicano, e parece que ele contava cada história para uma diferente da outra. A gente ficou ali curiosa de querer saber então dessa irmã corajosa que tinha feito os serviços além da massagem. Gente, eu tô com alergia no olho, tá? Então às vezes vai rolar isso. Tô gravando para vocês mesmo assim, com esse olho ardendo. Olha o grau. A irmã disse que ele passava o rodo em outras mulheres que não era da igreja e que agora ele tá me iniciando nessa fase cristã, né? Jeová Jireh. Porque essa irmã me contou que a conversa era porque enquanto ele estava massageando ela, ele estava lá cantando e ele canta louvor. Ela disse que achou muito bonito, convidou ele para cantar na igreja. Só que ele disse que não acreditava e preferia não entrar na igreja porque ele gostava de fazer coisas como sair para beber, para curtir
e que a igreja não permite. E foi aí que a irmã caiu na tentação, então, de perguntar sobre essas vivências dele e diz que a massagem foi ficando cada vez mais forte, os trancos cada vez mais próximos, e quando ela viu, ela já tinha feito tudo que tinha que fazer com ele. E aí ela não entendia se aquilo fazia parte do serviço, se ela tinha que pagar um bônus ou se ele tinha feito isso porque estava com vontade de fazer com ela. Ela ficou sem graça e resolveu dar um bônus pelo serviço. Ele não pediu nada, mas também não negou. E a Alice ficou a dúvida se ele fazia esse tipo de trabalho ou se ele só tinha se animado com ela. Peguei umas dicas com ela porque eu queria saber até onde ele ia comigo. Se fosse serviço, ele ia seguir comigo e depois eu pagaria numa boa, porque sim, eu tinha muito desejo nesse homem. E aí as dicas que ela tinha dado era de sempre dar uma risadinha, virar e olhar nos olhos dele enquanto estava massageando e falar sobre vários assuntos, de sair, de se relacionar e ver se ele ia se aproximando. Eu tentei fazer, esse homem nem se mexeu. Na verdade, quando eu comecei a fazer um ai, tá doendo, assim, ele meio que congelou, assim. Ele parou de fazer mais forte. Sabe quando a pessoa, não sei se assimila que eu tô fazendo igual a outra menina? Não sei, deu um estado de choque nele. E aí ele deu uma paralisada e depois ele continuou fazendo mais fraco. E aí eu tive que falar pra ele que, comparando com o que ele já tinha feito de massagem comigo, eu não tava sentindo nada naquilo. Porque, né, era para consertar a dor, então às vezes tem que dar um tranco mais forte. Eu gostava da proximidade dele, eu percebi que ele se distanciou. Aí ele deu uma certa respirada, como se ele fosse falar alguma coisa, paralisou e não falou mais nada. Depois daquele dia, ele então desmarcava as massagens que tinha comigo e só fazia com as outras irmãs. E sempre as outras irmãs falando que tinha sido maravilhoso, em um tom que eu entendia que elas tinham feito algo mais, mas ninguém mais abria se tinha feito ou não algo mais com esse rapaz. E como é que pode? Como é que pode eu começar a ter ciúmes de um homem que nem tinha falado nada de interesse para mim, que era muito mais novo que eu e que eu ainda tinha dúvida se eu daria conta ou não. Eu lembro que um dia, muito atarefada, eu mandei para ele então que ele já tinha desmarcado 4 vezes massagens comigo, que eu tinha tentado com outras pessoas, que eu não tinha gostado, que eu estava com muita dor, quase que eu não conseguia sair da cama, drama puro. Que eu estava andando era muito bem. E se ele podia vir me ajudar. E ele novamente negou. Eu fiquei muito brava e resolvi então contar para as meninas no WhatsApp o que estava acontecendo. Só que acabou que esse textão que eu fiz, ao invés de eu mandar para as meninas do WhatsApp, eu mandei para esse homem, que com muita vergonha do texto, porque eu falava: ah, esse rapaz, né, da massagem, que eu tô com muita saudade em todos os sentidos, ele nem sabe, eu tô até com ciúmes do que tá acontecendo, porque ele não aceita fazer. Será que é porque eu sou mais velha? Porque agora ele virou para esse tipo de serviço e não quer fazer mais nada? Enfim, mandei um textão que ele jamais poderia ter lido, né? E explicava sobre tudo o que eu achava que estava acontecendo. E aí ele ficou assim uns 5 dias sem responder. A foto dele sumiu. Eu mandava mensagem, os pauzinhos não iam. E depois, do nada, a foto dele reapareceu. E aí me criou uma esperança, porque eu ficava olhando esse celular de 5 em 5 minutos para ver se a foto voltava ou se ele me respondia. Eu realmente paralisei por mais de 5 dias na minha casa por causa desse homem. E as meninas lá tacando que, hoje ele veio aqui, hoje ele veio lá. Mas eu já não sabia se elas estavam querendo chamar a atenção e aí uma estava mais aumentando que a outra, ou se tudo isso era realmente verdade. Ele tinha um emprego muito melhor, dizia ele que em Moçambique, apesar de ter nascido no Congo, pensava em fazer uma graninha aqui e voltar para Moçambique. Só que as coisas começaram a dar muito certo aqui, e aí ele estava com essa questão do visto, que dependendo do que acontecesse, ele não poderia mais voltar aqui para o Brasil. E ele queria voltar, então ele queria resolver de sair de uma forma legal para depois não ficar barrado. Eu entendi muito por cima essa parte da documentação, mas fiquei super preocupada com ele
E foi quando, então, ele abriu que estava aceitando fazer esses serviços para essas mulheres, porque assim ele conseguiria mais dinheiro para resolver isso do visto, mas que ele não se sentia bem, que ele estava muito envergonhado e que ficou com muito medo de que isso se espalhasse e começou a desmarcar, então, todas as massagens e só ficar ali com as 3 ou 4 particulares que ele fazia esse tipo de coisa e que dava uma renda muito alta perto da que ele estava tendo e que ele ainda estava mandando dinheiro para a família dele, principalmente para a mãe, que tinham questões de não se conseguir se locomover muito, que precisava de aparelhos e de consultas particulares e também de alguns remédios, e que por isso ele estava preso, sem saber se voltava, o que ele fazia da vida. Com todo esse desespero, ele disse então que não tinha mais vergonha de me ver. Mas quando eu mandei aquela mensagem, ele entendeu que eu já sabia e que então poderia vir fazer massagem em mim e que eu era uma das únicas que ele confiava para abrir toda a história. Ele ajoelhou nos meus pés e pediu, pelo amor de Deus, que eu não contasse para ninguém, porque ele ficava muito envergonhado e ele não queria criar a imagem dele que tinha feito ele ganhar esse tantão de dinheiro que ele jamais ganharia em Moçambique. Gente, esse tantão de dinheiro dele era tipo R$ 500. Mas ele falava como se fosse R$ 1 milhão, como se fosse salvar a vida da família dele. Nesse dia a gente conversou tanto, mas tanto, que nós perdemos a noção do tempo. De café nós fomos para chá, de chá depois nós fomos para bebidas e ele dormiu na minha casa sem que nada acontecesse. No outro dia ele acordou meio assustado porque a gente tinha bebido muito mesmo e nós dormimos conversando assim no sofá da sala, sem um se encostar muito no outro, torto mesmo. E era como se a massagem que ele tinha feito em mim não tivesse servido de nada. Na verdade, eu não conseguia nem me mexer na hora que eu levantei, e dessa vez era verdade mesmo, porque eu tinha dormido num pequeno pedaço assim do sofá, toda com a mão na cabeça, no pé. E aí foi a desculpa então que ele falou para voltar, né? Que ele ia voltar para fazer a massagem, porque então não tinha valido de nada. E eu disse que não precisava. E ele falou que então seria um bônus por ele ter dormido lá. E aí eu acabei aceitando e fiquei super ansiosa para que essa massagem acontecesse. Ele deixou bem claro assim: quando eu tiver voltando para Moçambique, antes eu venho aqui me despedir e faço essa massagem. E aí começou de novo uma desmarcação, que nunca que dava, e as mulheres começaram a parar de falar no grupo de que tinha marcado massagem, de que ele tinha ido. Eu tentei perguntar, elas meio que mudavam o assunto, e eu não entendi porque ninguém mais queria falar dele. Era como se elas não aceitassem mais o serviço dele. Mesmo nos chás da igreja, ninguém falava mais nada sobre. Eu não entendi essa mudança, mas também não tinha para quem questionar. Passado 2 semanas, eu não sei como ele disse que tinha organizado a questão da documentação e que voltaria então para Moçambique. Ele tinha dinheiro suficiente para tudo isso, do nada. E eu, então, acreditei e ele disse que queria se despedir fazendo uma última massagem bônus, que na minha cabeça seria mesmo uma massagem super séria, porque nós dormimos no sofá e nada aconteceu. Chegou no dia dessa massagem, eu percebi que a mão dele estava diferente. Estava mais pesada, mais afetuosa, mais forte, queria ter mais contato comigo. Ele começou a fazer massagens em lugares que ele não fazia antes. E aquilo foi me subindo, né? Um calor, um tremor, um frio na espinha, e eu pensando, meu Deus, já faz 20 anos que eu tô solteira, que não chega ninguém. E agora esse pedaço de mau caminho tá fazendo isso mesmo? Será que não é uma nova massagem? Será que ele não tá só querendo se redimir e aí tá fazendo um pouquinho mais pesado pra velhinha aqui ficar feliz? Não, gente. Esse homem foi até o final e aí eu descobri do que elas estavam falando sobre o segundo serviço dele, que era a 8ª maravilha do mundo. Era uma... Gente, apaixonei. Apaixonei por um homem que no outro dia estava voltando para Moçambique. Aí já quis que ele dormisse em casa, já fiz cafezinho para ele, fui com ele até o aeroporto, sim, e parecia que a gente estava numa despedida de casal que nunca mais ia se ver, sendo que nem namoro ele me pediu e que a gente não tinha nada, tinha sido só um lance que me deixava muito feliz porque eu tinha dado conta. Meu Deus, olhar para um homem daquele e falar que eu dei conta,
Pra mim, era como se eu estivesse flutuando nas galáxias. Ver esse homem com o olho lacrimejando de saudade por mim e falando que era porque ele tinha alergia do meu perfume, então que ele estava lacrimejando por isso, mas que estava escondendo o olho e limpando rápido para que eu não visse que era emoção sim, porque eu também estava emocionada e fiz questão de mostrar na cara dele. Eis que esse homem me chega em Moçambique e o caldo começa a entornar, no sentido de que eu quase que tive um ataque de saudade. E eu escondia isso, né? Imagina que eu vou ficar falando dessa idade. Foi só um lance que eu não sabia que ia virar romance. E eu não soube separar, né? Amor é amor, um lance é humano, um lance, traição é traição, e aquela coisa toda. E eu achando que esse homem não tava nem aí pra mim. Ele começou a mandar textos e textos que eu nem conseguia ler inteiro. Eu passava o olho só em algumas coisas de tanto texto que ele me mandava numa declaração infinita de que ele não sabia como conversar comigo, porque ele tinha vergonha de falar para as pessoas que ele estava gostando de mim. Ele estava numa situação que agora ele tinha que ficar em Moçambique para recuperar dinheiro, para ajudar a família dele, mas que ele queria muito que em qualquer momento que eu me sentisse segura, eu fosse visitar ele e ficar uns dias com ele, porque ele precisava desses momentos para ter uma certeza que ele já tinha no coração dele, mas que ele não queria arriscar assim, porque a nossa diferença de idade era muito grande. Então, ele pensou que talvez o defeito seria na nossa vivência e que antes dele querer avançar em alguma coisa que ele realmente não tinha coragem de falar naquele momento, porque nem ele estava acreditando que ele estava passando por esses sentimentos e que talvez fosse só uma apaixonite aguda, mas então que ele queria me ver depois de um tempo que ele se reestabelecesse em Moçambique. Então, as nossas conversas começaram a ficar mais fortes online, e ele me mandava tudo o que fazia e me mostrava que já tinha contato para um ótimo trabalho. Ele trabalhava lá com raio-x e era algo que dava muito dinheiro. E ele me mostrava sempre ele de uniforme, do lado da máquina. Eu só não percebi que a máquina de raio-x era de um ano que não se usava mais, só se usava assim para as pessoas da época das cavernas, mas como eu não tinha entendimento disso, ele sempre fazia foto num corredor branco, que para mim era de hospital, sempre estava perto do médico no consultório, e aí eu conseguia ver um braço com um avental que era do médico, que com certeza seria só um avental com alguma coisa enfiada dentro para dar volume de que era um braço de alguém, já que ele nunca mostrava o médico inteiro por ética. Pouquinho em pouquinho eu comecei a pagar um pocão. Quando eu vi, estava pagando metade das coisas, e quando eu percebi, eu estava pagando tudo, sendo que esse homem tinha um ótimo emprego e que, de acordo com ele, ele recebia para trabalhar lá. Me falou uma coisa de que a família dele estava viajando, mas lembra, gente, a mãe dele não tinha uma questão de mobilidade, que ele pagava tudo. Como é que estava viajando com o papai? Na hora eu pensei? Não pensei. Não fui apresentada para a família. A viagem ficou muito mais cara do que eu pensei, porque ele tinha deixado claro que eu ficaria na casa dele, que ele pagaria a comida, que ele pagaria tudo, e isso, no fim, eu que estava pagando. Pois bem, foi muito difícil de voltar, porque nós estávamos perdidamente apaixonados. E, na hora de eu voltar, aquele choro que ele fingiu da primeira vez, ele fez questão de colocar para fora e falar que era por mim. Soltou um "eu te amo" pela primeira vez e me pediu em casamento. Disse que, pela idade, ele achou que jamais a gente ia ter compatibilidade em tantas coisas, mas que ele entendeu que ele tinha que casar comigo e que tinha que viver essa aventura até os últimos dias da minha vida e que queria morrer junto comigo, independente da idade, ele queria ir embora junto comigo pro céu. Voltei chorando pro Brasil, despedaçada, longe desse homem. E não entendi por que ele não quis voltar comigo. Falei, volta comigo, volta comigo. Só depois eu entendi, né, gente? Porque não assimilei que se ele não tinha dinheiro, como que ele ia voltar comigo? E aí, conversando com ele, quando cheguei no Brasil, já entendi que não era só isso. Lembra do visto que ele falou que estava certo? Estava nada. Tinha uma questão de visto que ele não estava conseguindo entrar no Brasil e que precisava resolver.
Eu não sei se vocês sabem, mas eu acho que a pessoa de Moçambique não precisa de visto para entrar no Brasil. Outra questão que eu não pesquisei e não sabia se era verdade ou se era mentira. Comecei então a transferir e ele queria que fosse valor em dólar para pagar a documentação desse visto, né? De $250 a $250, a coisa começou a entornar para o meu lado, porque meu objetivo era trazer esse homem para ficar comigo, para casar e para a gente viver feliz para sempre. Durou meses e meses de transferências de dólares por semanas, por dias, até mesmo no mesmo dia mais de uma vez, porque essa documentação não ficava pronta e tudo era para acelerar. Uma hora era advogado, outra hora um papel mais sério para que eles entendessem melhor, outra hora ele tinha que fazer um tipo de foto que tinha feito errado, outra hora ele tinha assinado errado e tinha que imprimir tudo de novo. O que aconteceu, gente? Foi que eu não sei o tanto de dinheiro que eu transferi para esse homem, com exigências de ser ainda em dólares. Mas o que importa é que depois de tanto sofrimento, ele conseguiu o tal visto ou documentação para voltar para o Brasil. E então veio direto para os meus braços ficar comigo na minha casa. Nós casamos, nós fazíamos tudo junto, nós éramos o melhor casal. O melhor, o melhor. Só que ele voltou para o Brasil diferente em uma questão que eu jamais imaginaria. A gente se encontrou no aeroporto e no Uber a gente não disfarçou, a gente se beijava loucamente. O motorista até ficou meio assim, né? E eu já sabia que todo mundo olhava mesmo por causa da diferença de idade. E chegando em casa, ele já quis me pegar loucamente, assim. Tava mais forte, mais feroz do que o normal. E veio para ter uma relação diferente, né? Não no tradicional. Ele queria comer a moita, né? E aí eu fiquei preocupada porque eu tinha hemorroida. Para minha surpresa, quando ele viu isso, ele ficou mais animado e aí que ele queria mesmo. E eu tentei explicar para ele e ele falou que achava que isso deixava mais gostoso a situação. E eu tava com medo, porque eu cuidava, sabia que ardia, sabia que era muito ruim e sabia também que não podia ter atrito quando tava desse jeito. E aí eu fazia um esforço, sim, porque era aquela coisa, eu estou dando conta pela primeira vez na vida. E os nossos dias começaram a ser, então, com essa prática, ao invés de se fazer amor normal. Fora isso, ele queria mandar em tudo. Então, ele queria mandar na comida que tinha que fazer para ele, o quanto estava frio ou quente, no tipo de suco, que não podia ser aqueles sucos de saquinho, tinha que ser o natural e com açúcar orgânico. Porque ele falava, porque lá em Moçambique é assim, assim, assim. Ah, porque essa farinha que tem em Moçambique, eu só como com ela para fazer o bolo tal, então tem que achar essa farinha aqui. O chuveiro cai muito pouca água, não pode ser esse, tem que ser o de gás. A parede, nossa, tá com um bolor, tá com a pintura errada, vamos arrumar isso. E ele foi exigindo e fazendo, e ficando cada vez mais complicado para mim ter relações com ele, por causa que quando você tem atrito, piora, você não cuida, piora, e é um ciclo sem fim. E aí vocês lembram, quando eu disse que eu não conseguia andar de dor, que era muito mais frescura, não sei o que e tal? Eu comecei a ficar nesse estágio, só que era verdade. E era por causa do que ele fazia comigo. E quando ele queria falar, meu amor, você quer uma massagem? Tá tudo bem? Você não tá aguentando? Como é que tá? Que ele vinha todo calminho. Eu respirava e falava que tava tudo bem e que eu tava aguentando. Porque eu percebi que ele só queria fazer isso. Eu tinha medo que ele saísse de mim por causa disso, já que tudo que ele mandava eu fazia no mínimo os detalhes para ele continuar comigo. Só que tinha hora que eu não tava conseguindo ter força nem para sair do quarto. E isso começou a ser percebido por ele, e ele não se preocupou e falou: ah, tá tudo bem, eu vou te ajudar, não vamos mais fazer. Ele perguntava, mas num ar cínico, sabendo o que estava fazendo, sabendo que resultado que ia dar, e eu não me tocava nesse ar dele cínico de que ele estava fazendo aquilo que ele queria, que o objetivo dele era que eu ficasse muito mal a ponto dele conseguir realizar tudo que ele queria, que foi o quê? Chegou um momento que isso inflamou, estourou, veio para fora, e aí eu posso dizer como um cacho de uva, né?
E aí a minha situação foi passando com inflamação para o corpo todo. A ponto dele entender que eu ali estava com febre, delirando, não conseguia mais sair e que talvez ele entendeu, não sei se porque eu desmaiei, eu não sei se ele mediu minha respiração e por um momento eu não estava respirando, eu não sei. Mas ele saiu dali entendendo que eu não estava mais viva, que em algum momento isso ia acontecer e como ele não tinha encostado em mim, ia ser por inflamação, infecção, o que quer que fosse, ele desapareceu. Eu fui ajudada pela vizinha, que percebeu que eu não saía mais na rua, mas isso assim, ela foi percebendo por dias. E entendeu que não tinha movimentação na casa e não sei por que sentiu de chamar a polícia para ver o que estava acontecendo depois de me chamar. Por um dia, ela tentou um dia e chamou a polícia no outro. Eu tava lá, delirando no quarto, né? Eu fui pro hospital, fiquei em coma por dias. Até limpar toda a infecção generalizada. E o bonito desapareceu. Antes dele ir embora, o que ele fez foi tentar tirar o maior número de dinheiro possível da minha conta. Ele era meu marido, então ele podia fazer empréstimos, pegar cheque, tirar dinheiro até o limite, assinar, o que fosse. E foi exatamente isso que ele fez. Há boatos dos vizinhos de que ele fugiu com uma moça da esquina de trás, que ele nunca teve contato perto de mim, nunca saía perto de mim, não sei de onde que era essa moça, não sei porquê, e foi para o Paraguai. Outros falam que ele foi para o Uruguai e que de lá e sairia por alguma fronteira, alguma coisa assim, que era isso que ele contou para uma moça da rua de lado, que era parceira da moça da rua de lado, que fugiu com ele. Eu não sei se essa história é verdade, porque a minha separação foi por litígio, sem documentação, sem a presença dele. Esqueci de falar que eu segurei tudo isso também, porque quando eu voltei, todas as irmãs ficaram sabendo que eu casaria com ele, né? Então era como se eu tivesse ganhado o prêmio. E aí todo mundo eriçada, e nossa, como assim? E como que ela conseguiu? E apavoradas, eu nem voltei mais na igreja, porque eles viam isso meio que como pecado, porque eu era muito mais velha, porque tinha alguma coisa de errado, óbvio que eu não escutei ninguém, e acabei passando por essa situação. Ele ainda deixou um vídeo no celular que eu tinha comprado para ele usar, mas que estava no meu nome, não tinha nenhuma identificação dele, né? Pesquisaram sobre cartão, documentação, tudo, não tinha nenhuma identificação dele lá. Onde ele chorava e falava: eu tentei fazer de tudo por você, meu amor, mas eu não consegui. Eu vou sentir muito a sua falta, mas eu preciso ir embora. Assim, umas coisas que não faziam muito sentido. Eu não sabia se ele tava falando pra mim ou se ele tava falando pra alguma outra mulher, se já era algum outro golpe. Eu nunca entendi qual era o objetivo daquele vídeo. E ainda foi encontrado na minha casa, debaixo do tapete, debaixo da cama, buracos e lugares onde ele guardava substâncias que eu nem sabia quanto que ele tinha feito, como que ele tinha feito, que eu quase levei o pato por ter essas coisas na minha casa. A gente sempre vê, né, a coisa do homem querer mostrar a mulher como um troféu. Então, de o homem fazer tudo para conquistar aquela mulher, para mostrar, olha, né, para os amigos e para tudo. E é que a gente tem uma mulher, né, mais velha, que quis esse rapaz a todo custo para mostrar como um troféu, né? E aí eu acho que de camada que eu deixo aqui para vocês eu aguento, para provar para mim mesma que eu aguento. E por que que nós, né, não podemos provar para nós mesmas que nós aguentamos crescer profissionalmente, que nós aguentamos fazer um trabalho voluntariado, que nós aguentamos todos os desequilíbrios com a fé? A gente pode aguentar tanta coisa, né? Não desmerecendo o homem, mas poxa vida. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.